queria falar com você, Liana, é o que você achou, porque, assim, quem é que eu estava vendo que falou sobre isso? Acho que foi o Reinaldo Azevedo. Ele falou o seguinte, sobre essa questão da gente ter 7 governadores em cima de um trio que está pedindo anistia e está veladamente ou disfarçadamente pedindo também golpe de Estado, porque a fala do Malafaia foi clara, né? Quando ele chamou os generais, não sei o quê, parará. Depois ele fala assim, não é golpe de Estado, não. É o que ele fala para poder se livrar de um processo, uma coisa, ele fala, não é golpe de Estado, não, é ficar... Esqueci como ele falou exatamente, mas ele quis dizer assim, que é ficar atento, ficar... sabe como é que é? Ficar ligado, sabe? Uma coisa assim. Sim, Então, sim. assim, 7 governadores de estado lá, e um que, inclusive, né, já se colocou como candidato à presidência, que é o Ronaldo Caiado, né? O que você acha disso? Isso para mim, assim, foi o que bateu mais embrulhado. Olha, Xanda, logo quando Lula ganhou, eu participei de um evento lá na Federal, não vou dizer o nome, assim, porque acaba ficando deselegante, mas um grande, assim, um sociólogo bastante conhecido, assim, bastante... Ele colocou, nós vencemos o fascismo, e aí eu disse imediatamente, não, nós não vencemos o fascismo, nós vencemos uma eleição por pouco. O fascismo, ele vai durar durante muito tempo. Porque existe não apenas algo que é global, do contexto do neoliberalismo, né, dessa desorganização do capitalismo, que promove a ascensão desse líder, a ascensão de ideias que sejam sectárias, que promovam essa dissociação, eu-outro, né, uma exclusão da alteridade. Não apenas isso, mas a gente tem um legado, né, que é um legado colonial, que é um legado patriarcal, que é um legado de um capitalismo extremamente selvagem. Né? Então, a gente tem um legado histórico que faz com que o fascismo ele esteja sempre à espreita, apesar de que o Reich, na obra dele, que para mim é magnífica, que é Psicologia Social do Fascismo, ele já tentava para isso. É próprio do regime capitalista. Porque o regime capitalista, ele sempre vai frustrar. Ele faz promessas que ele nunca vai cumprir. Então, é muito fácil a emergência desse líder. Né? O fascismo está sempre lá à espreita. Mas, assim, é muito preocupante. Eu acho, né? Eu acho. Assim, é muito óbvio, assim, o nível de desorganização que a gente está vivendo, especialmente, né, com essa loucura que o Trump está fazendo, que, na verdade, é uma atitude extremamente suicida, né, autocrata, burra e suicida, mas, assim, além dessa desorganização, a gente tem uma população que, aí, novamente, a gente está dentro da lógica do neoliberalismo associado ao fascismo, que é uma população que se sente muito desamparada. Se sente desamparada economicamente, se sente desamparada subjetivamente, sem perspectiva. A gente tem, Xanda, olha, pela primeira vez, olha só, 2 questões que são muito sérias. Pela primeira vez, a gente tem uma juventude. Veja, eu sou super crítica de teste de QI, tá? Eu tenho minhas críticas. Agora, de qualquer forma, é um padrão de análise. E se você tem um padrão, quando você vai vendo, né, como ele vai se movendo ao longo do tempo, você pode estabelecer comparações, obviamente, né? Porque ali você tem um padrão de comparação, mesmo que você faça as críticas como esse teste seja feito, ele seja desenhado. É a primeira geração cujo QI é inferior à da geração dos pais, a geração mais velha. Isso não é à toa, isso tem a ver com as redes sociais, eu não tenho dúvida disso. E, além disso, é a primeira geração no capitalismo cuja vida, a qualidade de vida, vai ser pior do que a qualidade de vida dos pais e não tem perspectiva de melhora.
A juventude não tem perspectiva. E olha, nada mais perigoso para o fascismo do que a desesperança. É extremamente perigoso. A desesperança, o niilismo, né? É extremamente perigoso, porque justamente dá margem ao aparecimento desse pai primevo, desse pai superpoderoso que vai lhe liderar, né, na sua vida, na possibilidade de uma vida mais estruturada. Então, olha, a gente tem um longo caminho, Xanda. Concordo com você, é extremamente preocupante, extremamente preocupante. A gente não vê, assim, quem consegue ainda arregimentar as massas é a extrema-direita, a esquerda não está conseguindo. Aliás, a esquerda não tem um projeto. A esquerda que está no poder não tem um projeto de arregimentação das massas, de direcionamento das massas. Aí as massas ficam perdidas. E aí fica muito fácil para ela ser seduzida por toda essa lógica das redes, né? Por toda essa lógica do ódio, dessa emoção que é uma emoção extremamente bruta, né? Enfim. Mas é bem complicado. Eu fiquei curiosa com uma coisa aqui. Você pensava que a gente ia viver uma coisa dessa? Olha, Xanda, não. Sabe uma coisa que eu estava até pensando? Eu estava conversando, assim, quando eu estava casada, né, com meu ex-marido, que a gente conversava o seguinte, a gente dizia exatamente isso. A gente nunca imaginou. Veja quanta coisa a gente viveu. O golpe contra Dilma. Sim. A eleição de Bolsonaro. A pandemia, gente, eu vou colocar uma coisa para vocês. A gente não fala mais da pandemia. Mas, assim, eu conheço de perto gente que ainda está extremamente afetado pela pandemia. Tem gente que está mais afetado agora do que a época. Extremamente afetado ainda pela pandemia. A gente passou 3 anos completamente isolados, Xanda. A gente passou 1 ano sem saber se ia morrer. Teve gente próxima que morreu, que teve amigos, familiares que morreram. Então, assim, a gente viveu muito. Olha, parece um livro assim de ficção, um livro de distopia, que é tão absurdo que diz, olha, não dá para ser tanta coisa ao mesmo tempo, né? Aí Trump é reeleito, Trump volta, Gaza sendo completamente exterminada, a gente está tendo algo que é muito pior do que o Holocausto Judeu, muito pior. Nossa, não fale não. A quantidade de vídeos e o conteúdo dos vídeos que eu vejo por dia de Gaza são coisas assim, deprimentes. Não, eu não vejo. E quando eu vejo, eu só me pergunto uma coisa, eu não sei se passa isso pela sua cabeça. Por que ninguém faz nada? Por que ninguém faz nada? Pois é. Porque eu não estou vendo ninguém fazer nada. Ninguém faz nada. Nada. Eles não existem, eles não importam. É a falência da humanidade, é a falência moral total. Total. Quem podia parar aquilo ali era a Rússia, a China, se juntava e dizia, a gente vai parar isso aqui. É uma falência total. Eu fico muito impressionada com isso, fico muito impressionada como é que ninguém para com isso. Agora, a gente vê coisas hoje, né, Eliana, que assim, coisas assim que você não imaginava de acontecer. Primeiro, a gente não imaginava a volta do fascismo, depois a gente não imaginava a extrema-direita tomar as ruas, que historicamente as ruas são da esquerda. Depois a gente não imaginava que a extrema-direita tomando as ruas, a gente teria governadores de estados indo para a rua junto com essa extrema-direita. Porque o governador do estado, mesmo que ele não seja da mesma ideologia ou partido do presidente, mas ele precisa do presidente, ele precisa ter uma ligação, porque ele precisa da verba, ele precisa de ajuda, entendeu? E aí vai e você vê 7 governadores subindo lá, num evento que falava mal dos ministros da Suprema Corte e tudo mais.
assim, o negócio virou, eu fico pensando aqui, o negócio virou uma bagunça. Uma bagunça, não tem outra palavra para dar agora, entendeu? Virou uma bagunça sem tamanho, porque as coisas não eram assim, né? Inclusive, tinha uma coisa, antigamente, que era um pouco mais respeitada, que se chamava decoro. Hoje em dia não existe mais também decoro, Exatamente, entendeu? exatamente. Então, eu É a fico... política, né? Quando você fala da falência, né, da humanidade, quando a gente fala, por exemplo, em relação a Gaza, né, a falência da humanidade, e aí quando a gente vê politicamente, seria o que isso? Seria a falência da política em si? O que seria Total. isso? O fascismo é a falência da política, porque a política é mediação, é negociação. O fascismo é a força bruta, o fascismo é a materialização da violência na sociedade. Aliás, não existe... Quem é que escreve isso, meu Deus? Adorno, em A Introdução à Personalidade Autoritária, e coloca que não existe nada mais anticivilizatório do que o fascismo. Não existe. Né? Então, assim, é a antipolítica, é o anti-humano. E, assim, aí você vê como a gente está desensibilizado, né? As pessoas não falam sobre Gaza, as pessoas não se incomodam. É uma falência moral. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.